Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre comportamento empreendedor. O que é preciso para ser um empreendedor? Vamos dar uma olhada no perfil de um deles. Olha só essa notícia. Crescimento do Brasil supera expectativas. Puxa vida, as coisas estão acontecendo e eu preciso fazer alguma coisa. Duro que, para abrir a minha empresa, eu tenho que ter certeza de como fazer isso da melhor forma. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que é uma boa decisão? Mas eu acho que está na hora de seguir o meu sonho. Há muito tempo eu quero abrir uma escola que utilize tecnologias inovadoras e eu sinto que agora é a hora. Esse negócio tem tudo para dar certo. Mas é preciso ter os pés no chão. Não é melhor esperar mais um pouco? Quem sabe assim eu penso melhor. Será que eu tenho perfil empreendedor para fazer isso? O que é necessário para ser um empreendedor, afinal? Muita gente quer empreender para fugir da sua vida profissional, que geralmente é frustrante e eles não estão conseguindo aquilo que eles querem. Esse não é um motivador bom para se empreender. Por quê? Porque você vai tirar a sua frustração de um lugar e vai levar para o outro. O empreendedor precisa ter uma coisa maior para empreender. No caso do Pedro, por exemplo, ele tem um sonho. Um sonho é uma coisa que pode parecer meio etérea para a gente, mas na verdade é a coisa que move o empreendedor. O empreendedor enxerga as coisas que ninguém enxerga, ele tem um sonho que ele quer realizar. Se você tem isso, esse sim é um bom motivador para empreender. Não para deixar de fugir do dia a dia, escapar do chefe, deixar de pegar trânsito porque você quer trabalhar de casa. Esses não são bons motivadores para você empreender. O Pedro está sonhando com uma coisa maior, uma visão. Isso sim é um bom iniciante para um empreendimento. Se você quer empreender, comece pensando como você vai fazer a vida das pessoas melhor, com o seu serviço ou com o seu produto. Isso é independente. Se você conseguir fazer isso na sua mente, muito provavelmente você vai ter os primeiros passos do início de um empreendimento. Mas para a gente entender um pouco melhor o que é um empreendedor, vamos ver uma definição do mesmo. Empreendedor é um indivíduo que se dedica de forma inovadora às atividades de organização, administração e execução, principalmente na geração de riquezas, na transformação de conhecimentos e bens em novos produtos, mercadorias ou serviços, gerando um novo método com o seu próprio conhecimento. Eu gostaria de realçar dessa definição que a gente acabou de ver, as palavras mais importantes: novo, inovação, produto, riqueza. Essas são palavras que estão sempre presentes na cabeça de um empreendedor. O empreendedor, diferente de um simples dono de negócio, ele sempre busca inovar, criar algo novo, diferente, que ainda não foi feito. Mesmo que seja alguma coisa que já exista, ele vai procurar fazer isso de uma forma diferente, melhor, mais barata, mais eficaz. Então, é importante que a gente mantenha isso na cabeça. Eu posso ser um dono de negócio, mas não necessariamente um empreendedor. E o perfil do empreendedor pede uma cabeça inovadora. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer isso. Essa característica comportamental do empreendedor, ela se inicia muito cedo. Você vai observar, por exemplo, que crianças têm comportamento empreendedor quando, por exemplo, elas buscam atingir um determinado objetivo de uma forma diferente que outras crianças estão acostumadas a fazer. Isso é observado também em empreendedores que estão trabalhando dentro de empresas e buscam fazer coisas de forma diferente, mais simples, inovadoras, para atingir o mesmo objetivo. Essa característica comportamental, ela não é única aos empreendedores, mas ela está presente em todos os empreendedores. Portanto, pergunte a você mesmo: eu procuro fazer as coisas de forma inovadora? Se você procura e faz, provavelmente você é um inovador e também um empreendedor. Se a gente puder definir o empreendedor de uma forma mais acadêmica, a gente pode dizer que o empreendedor é o profissional inovador que modifica com a sua forma de agir qualquer área do conhecimento humano. Ele também, o termo é utilizado no cenário econômico para designar o fundador de uma empresa ou entidade, aquele que construiu duramente coisas que ainda não existiam, né? Esse perfil de empreendedor versus o dono de empresa, às vezes fica um pouco cinzento, porque ambos têm
objetivos parecidos, criar riqueza, buscar coisas que ainda não foram feitas, atingir objetivos, mas é muito importante que a gente entenda que o empreendedor não necessariamente é só um dono de empresa. O empreendedor tem características de perfis muito bem definidas. A primeira delas é assumir riscos. Quando a gente fala assumir riscos, não é sair fazendo as coisas sem pensar e sair pensando que tudo vai dar certo. Assumir riscos é saber os riscos que vão acontecer e como você vai evitar que eles tenham impacto no seu negócio. Análise de risco é uma coisa muito importante e existem técnicas para você analisar e mitigar, ou seja, diminuir o impacto do risco. Um bom empreendedor sabe utilizar essas regras, essas técnicas para fazer isso. Uma outra coisa que um bom empreendedor sabe fazer é identificar oportunidades. Mas uma coisa que vocês precisam ter na cabeça é, não confundam ideia com oportunidade. Ideia todo mundo tem a toda hora. Uma oportunidade é uma boa ideia que tem um potencial de mercado. Potencial de mercado significa, vão existir pessoas, empresas que vão comprar o seu produto ou serviço. E identificar oportunidade é o segundo passo que um bom empreendedor vai dar após ter a sua ideia. Mas para identificar a oportunidade, um bom empreendedor também precisa ter conhecimento. Eu vejo um monte de gente tentar fazer coisas em áreas que nunca atuaram, sem ao menos buscar ajuda de pessoas que têm conhecimento. E aí quebram a cara. Fazem, lançam e depois não sabem como funcionam o mercado e o negócio vai por água abaixo. Perdem o seu dinheiro, suas economias e aí reclamam que a vida é injusta. O empreendedor precisa ter conhecimento sobre a área que atua. Não pode cometer o erro de tentar fazer alguma coisa só porque alguém disse que essa alguma coisa vai dar dinheiro. Pode até dar, mas para quem conhece. Quem não conhece vai perder dinheiro. Um outro fator muito importante no perfil de um empreendedor é a sua capacidade de organização. O empreendedor, ele consegue organizar passos em ordem. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Ele consegue organizar equipes, ele consegue organizar ideias. Ou seja, ele é um cara organizado. E essa organização, ela é aplicada não só na formação de ideias, mas também durante a execução do negócio. A gente pode ver que, às vezes, empreendedores começam os seus negócios e não têm a parte organizacional tão bem definida ou tão bem desenvolvida. Não há nada de ruim em trazer pessoas para a equipe que tenham a parte organizacional mais desenvolvida. O fato de você ter um perfil organizacional organizado, mais desenvolvido ou menos desenvolvido, não significa que você não possa trazer ajuda. Um empreendedor inteligente vai trazer ajuda nessa área quando ele tem determinadas dificuldades. Isso leva ao próximo passo de um perfil de um empreendedor, que é saber tomar decisões. Saber tomar decisões não é saber tomar decisões a toda hora. É, às vezes, esperar um pouquinho, trazer mais informação, entender melhor a situação que está ocorrendo e aí sim tomar a decisão. Um bom empreendedor busca opiniões, traz pessoas de fora, traz pessoas que são de sua confiança, pergunta a elas o que elas acham e tira suas próprias conclusões. Algumas vezes as decisões são solitárias, ele tem que tomar sozinho. Mas tomar decisão sozinho nem sempre é um problema. Às vezes é a melhor forma de fazer a coisa. Uma característica também que a gente vê muito em empreendedor é a característica de liderança. Bom, se o empreendedor começa com uma ideia, com uma visão, ele precisa ser capaz de liderar outras pessoas em direção ao objetivo que essa ideia, que esse sonho leva. Liderar não significa simplesmente dar ordens. Liderar significa mostrar um caminho e como chegar lá. O empreendedor sabe quando ele tem que ser líder e quando ele tem que ser liderado. Porque o cenário que ele está inserido é muito dinâmico. As coisas mudam a todo momento. Então, nem sempre ele está na posição de comando, nem sempre ele está na posição de saber onde ir. Então ele precisa de ajuda de outras pessoas. É nessa hora que ele deixa a liderança para outros, que ele confia e que sabe que vão levar a sua ideia ao objetivo principal. Uma coisa que eu gosto muito de ver em empreendedores é a sua capacidade de otimismo. Quando a gente fala otimismo, a gente não está dizendo exagero em otimismo, mas ter otimismo é muito importante. Porque durante todo o processo de criação da empresa,
ou do negócio, vão surgir problemas. E aí, quem não está otimista com o objetivo, provavelmente vai desistir. Ser otimista é saber que as coisas vão acontecer e que problemas também vão acontecer, mas que esses problemas são parte do processo de empreendedorismo. E que essas coisas, se bem tratadas, vão passar e servem como aprendizado para o empreendedor. Talvez a principal característica que todas as pessoas percebam no empreendedor é seu tino empresarial, ou talvez o seu tino comercial. É saber que uma determinada ideia pode se transformar num negócio. O que a gente chama de tino é, na verdade, a capacidade de abstração do empreendedor de olhar uma determinada ideia e ver como essa ideia, ao ser executada, vai se transformar em lucro, em recompensa. Mas isso significa que o empreendedor tem que ser um super-homem, uma mulher maravilha? Não, não é bem assim, longe disso. Você nasceu para isso? Vamos dar uma olhada no trecho de um filme que mostra um empreendedor logo no início da sua vida. Morning, Ross. Morning, sir. Thanks much. Oh, Mr. Donner? Huh? I'm starting to sell subscriptions to the Saturday Evening Post. Can I put you down for one? I'm not much for magazines. How about if I give you the first month free? And a week's free newspapers? Ross Johnson, you could sell ice to an Eskimo. I'd sure give it a try. Thank you, sir. Como vocês viram, Ross Johnson não perde negócio. A gente observou nesse pequeno trecho que ele tem todas as características de um empreendedor. Ele assumiu um risco ao tentar falar com o seu cliente sobre um outro produto, porque ele corria o risco de perder esse cliente para o produto atual que ele tinha. Ele identificou uma oportunidade, que é vender um outro produto para um cliente que ele já tinha. Ele ficou otimista, ele não deixou a oportunidade escapar, ou seja, tinha todas as coisas que um empreendedor de sucesso tem. Ross Johnson cresceu e se tornou um dos maiores empreendedores do mundo. Nos anos 80, ele comandava a Nabisco, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, e participou do que a gente chama da maior transação de leverage buyout, ou seja, compra alavancada de empresas da história. Na época, a Nabisco foi adquirida por uma empresa 20 vezes menor do que ela, através de uma transação financeira muito complexa. Essa transação só foi possível porque o otimismo e o perfil empreendedor do Ross Johnson interviu e fez com que todas as partes entrassem em um acordo. Isso significa que o empreendedor ele nasce pronto? Não, ele nasce com determinadas características que podem ou não ser desenvolvidas durante a sua vida. E se a pessoa não nasceu com essas características, elas podem ser desenvolvidas? Podem, é claro que podem ser desenvolvidas. É óbvio que é mais fácil quando a pessoa já demonstra essas características quando ela é pequena, porque aprender, quando você tem pouca coisa na cabeça, é bem mais fácil. No caso do Ross Johnson, ele já nasceu com essa característica. Você pode observar em você mesmo se você tem essas características. Mas às vezes você acha que não tem e tem. Portanto, é importante conversar com outras pessoas sobre o seu comportamento. Porque nós temos um comportamento que a gente acha e o comportamento que as pessoas veem. É muito importante a gente obter feedback das pessoas que estão próximas a nós sobre o nosso comportamento, se a gente tem interesse em se tornar um empreendedor. Mas agora, vamos dar uma olhada na biografia de uma grande empreendedora. Anita Roddick nasceu na Inglaterra e foi a proprietária da The Bowery Shop, que vende produtos de extrema qualidade e, o mais importante, socialmente responsáveis, pois não usam corantes, conservantes e não são testados em animais. Ela não foi uma mulher comum e não fez a mínima questão de ser. Nunca frequentou uma escola de administração e criou uma das maiores empresas de cuidados para a pele e rosto do mundo. Ela não aceitava as regras se essas não levassem em consideração os seus valores. Não tinha medo de cara feia e tinha um enorme respeito pelo meio ambiente. Anita Roddick provou ser uma mulher com um jeito muito pessoal de fazer negócios.
Como ela mesma descrevia, sua visão e sua esperança era de que cada vez mais os líderes e empreendedores enxergassem o papel decisivo que suas empresas têm na formação do espírito humano, não se limitando a produzir bens e serviços, pois há muitos aspectos da vida que não podem ser reduzidos a um lançamento contábil. Anita é conhecida por jamais ter aberto mão de suas ações ativistas, visando uma sociedade mais justa e com mais respeito ao meio ambiente. Anita Roddick faleceu em 2007, aos 64 anos. Anita Roddick tinha tudo de um empreendedor de sucesso. O seu perfil, os seus resultados e a sua capacidade de execução. Mas ela tinha uma coisa muito interessante que começa a surgir nos empreendedores do século XXI. Ela era socialmente responsável, uma característica que está acontecendo cada vez mais nos empreendedores do século XXI. O que significa isso? Significa que ela não somente se preocupava em obter o resultado, em trazer a recompensa para si, mas também ela se preocupava como essa recompensa impactava o meio ambiente, o mundo que ela vivia. Isso é uma característica de empreendedores do século XXI muito inovadores. Cada vez mais a gente vê que ganhar simplesmente dinheiro ou atingir um objetivo material não é suficiente para satisfazer a vida desses empreendedores. Anita Roddick deu um grande exemplo para o mundo inteiro de que é possível empreender, ter sucesso e, ao mesmo tempo, ser responsável socialmente. Os seus produtos não utilizavam nada que impactava o meio ambiente. Nem o processo produtivo dos seus produtos usava coisas que eram consideradas politicamente incorretas, como animais e uso de produtos químicos. É uma característica que eu mostro para todos os alunos, quando eu converso com eles, que deve ser desenvolvida, mesmo que eles acham que isso é uma coisa que possa diminuir o lucro a curto prazo. A curto prazo isso realmente pode ser verdade, mas a longo prazo não vai ser. Empresas que são socialmente responsáveis sempre ganham mais, financeiramente falando, no médio e a longo prazo. Vamos dar uma olhada agora no trecho do livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. As dúvidas e inseguranças que assolam a cabeça de qualquer empreendedor na hora de montar um negócio certamente já habitaram a mente dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. O medo de não dar certo é absolutamente essencial, pois permite ao empreendedor conhecer os seus limites e calcular o tamanho dos seus riscos. É importante constatar que não existe um tipo pronto, único ou infalível de empreendedor. Ao contrário do que o estereótipo de empresário super-homem, tão ilustrado pela mídia, possa querer indicar. Por isso, a decisão por uma carreira empreendedora deve passar por um processo de autoconhecimento e não por uma mera comparação dos atributos pessoais de alguém com os de empreendedores de sucesso. De uma forma geral, empreendedores bem-sucedidos são aqueles que sabem o que fazem bem e identificam o que não tem talento ou capacidade para fazer, pedindo auxílio para desenvolver uma habilidade. Como a gente acabou de ver, o empreendedor ele não tem um perfil pré-definido ou único. Mas o mais importante de tudo isso é que o empreendedor sabe aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não sabe fazer. Às vezes é difícil a gente olhar para a gente mesmo e falar, eu não sou capaz de fazer isso. Mas essa é uma característica de empreendedor de sucesso. Por quê? Ao saber que ele não tem domínio sobre uma determinada área, ele vai buscar ajuda. Vai trazer gente que vai complementar essa sua deficiência. Ter deficiência não é deficiência, é característica de todo mundo. Nem todo mundo é capaz de fazer tudo. Ué, o super-homem é. Mas a gente já viu que o empreendedor não é o super-homem. Portanto, saber o que não sabe fazer é um passo de muita maturidade e em direção ao sucesso de todo empreendedor. Ter a humildade de saber que não sabe fazer tudo é uma coisa muito importante do empreendedor. Porque ao saber que não sabe, ele rapidamente identifica ajuda. E pedir ajuda é uma característica importante empreendedor. Uma vez passei um episódio muito interessante. Eu estava participando da criação de uma empresa e, por ter sido identificado muito cedo, eu fui contratado antes de contratarem o presidente da empresa. Parece estranho, mas foi verdade. E o que aconteceu foi o seguinte, eu
eu era muito jovem, perguntei para a pessoa que estava fazendo a contratação de toda a equipe como seria contratar o presidente de uma empresa. Ele não hesitou. Ele disse para mim, olha, contratar o presidente de uma empresa nessa altura do campeonato é muito fácil. Basta identificar a pessoa que tem mais capacidade de pedir ajuda. Eu fiquei sem entender nada, porque vai contratar um presidente que saiba pedir ajuda. E aí a pessoa me explicou. Numa operação grande e complexa como aquela, uma pessoa nova vai ter dificuldades. E ela não pode ter o perfil de achar que vai resolver tudo sozinha. Portanto, ela tem que ser capaz de pedir ajuda no momento certo, antes que seja tarde demais. Essa também é uma característica de um grande empreendedor. Saber que, em determinado momento, ele não consegue fazer a coisa e que ele precisa de ajuda. Foi isso que a gente viu nessas descrições que a gente acabou de ver. Saber o que não fazer é um passo muito importante, é uma característica de humildade e também de sucesso de um empreendedor. Agora, como fazer um negócio? Para que eu faço um negócio? Para que eu vou sair da minha zona de conforto e vou montar um negócio? Muita gente quer sair da sua zona de conforto porque, na verdade, não está confortável, está desconfortável. Está incomodada com o emprego, não gosta do seu chefe, não gosta das coisas que faz. E ao invés de discutir e enfrentar esse problema de frente, procura mudar, achando que montar um negócio é mais fácil. Ora, se a pessoa não tem característica de enfrentar o problema de frente no seu emprego atual, na sua vida atual, você acha que ela vai ter característica de enfrentar isso no seu próprio negócio? É óbvio que não. Portanto, simplesmente querer mudar o status quo da sua vida empreendendo não é um bom motivador. Portanto, pense 2 vezes antes de sair do seu trabalho para montar um negócio, se você simplesmente quer se livrar do seu chefe ou das tarefas que você está fazendo. Mas o que move realmente um empreendedor a montar um negócio? Quais são as coisas que ele precisa ter na cabeça para que esse negócio possa sair do papel? O primeiro grande motivador de um empreendedor pode parecer megalomaníaco, mas não é. É mudar o mundo. Seja mudar o mundo mudando a sua vizinhança, ou seja mudar o mundo mudando o mundo inteiro. A gente costuma dizer que as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que realmente podem mudar o mundo, porque elas são loucas. Todo empreendedor tem um pouquinho de louco, porque, veja bem, ele vê coisas que ninguém vê, ele tem que buscar objetivos que ninguém sabe quais são, ele tem que engajar pessoas que não estão vendo o que ele está vendo. Às vezes a gente acha que ele é um pouco louco. Mas loucura tem as suas vantagens no mundo de empreendedorismo. Até porque, às vezes, a gente precisa insistir além do limite da razão para poder chegar no objetivo que a gente está buscando. Conheço várias histórias de empresas, ou mesmo de empreendedores, que todo mundo falava para eles pararem. Aí, ele, não, eu não vou parar, eu vou continuar mais um pouco, eu vou continuar. E todo mundo falava, você está louco? Exatamente esse louco conseguiu atingir o objetivo, porque ele sabia que ele ia chegar lá, enquanto todo mundo achava que não. É aí que entra a característica do otimismo, que faz com que o empreendedor vá além. Quando todo mundo acha que ele tem que parar, ele acha que ele tem que continuar, porque ele está vendo o objetivo dele um pouquinho mais na frente. Portanto, o motivador para se fazer um negócio deve ser muito maior. Quem acha que ao montar um negócio deixa de ter um patrão, está redondamente enganado, pois cada cliente é um patrão virtual. Vamos ver agora mais um trecho do livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. O que move o empreendedor de sucesso? É ganhar dinheiro? Para a grande maioria dos empreendedores, ganhar dinheiro é consequência. Eu não lembro de ter falado uma única vez sequer de dinheiro com o Jorge Paulo e com o Marcel, diz Carlos Alberto Sicupira, um dos 3 sócios da GP Investimentos, sobre a relação com os sócios Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles. O desafio de realizar seu sonho é a maior mola propulsora do verdadeiro empreendedor. Nós somos alimentados por paixões, diz Luiz Seabra, fundador e presidente da Natura.
não fosse pelo entusiasmo, ele teria fechado a Natura há muito tempo. Afinal de contas, ficou 5 longos anos ganhando o suficiente para sobreviver e nada mais. A grande maioria dos entrevistados falou espontaneamente uma frase com a seguinte essência: nunca fiz isso ou aquilo por dinheiro. O resultado financeiro foi consequência. Viram só que interessante? Os empreendedores não estavam preocupados com a quantidade de dinheiro que eles iam ganhar. Eles estavam movidos por uma paixão, pelo sonho. Carlos Alberto Sicupira foi membro da GP Investimentos, que é considerado o mais agressivo fundo de investimentos do país. Eles investem em empresas e empreendedores para que desenvolvam negócios não somente no país, mas mundiais. Eles criaram negócios como a Ambev, eles criaram negócios como as lojas americanas e uma série de outras empresas, que através de técnicas de gestão muito modernas, transformam a ideia e o sonho de empreendedores em riqueza e grande retorno pelos seus investidores. Óbvio que esse retorno só é possível, na escala que eles buscam, se ele não é simplesmente o objetivo final, se a paixão faz parte do negócio. O empreendedor, ele é basicamente movido por uma paixão. Você concorda que quando ele está movendo e criando um sonho, ele precisa ter uma paixão que faz com que ele enxergue uma coisa que ninguém está enxergando? É exatamente isso. Se você olhar, por exemplo, os negócios que não deram certo, nas pessoas que estão ao seu redor, provavelmente você conhece alguém que montou um negócio e não deu certo, pode ter certeza. O fruto do fracasso foi a falta de paixão pelo negócio. A paixão, ela é feita através do conhecimento, do convívio, etc. Provavelmente essas pessoas não tinham a paixão pelo negócio. E o negócio acabou indo por água abaixo. A paixão também faz com que você aguente pressão e fracassos durante a jornada, porque você sabe que o objetivo maior vai ser atingido. Se vocês pudessem tirar apenas uma conclusão dessa aula, a conclusão que eu gostaria que vocês tirassem é essa dica. Se sua motivação para montar um negócio é apenas ganhar dinheiro, esqueça. Isso não é suficiente. Empreendedor versus administrador. A gente vê muitas vezes as pessoas comentarem: ah, virei empreendedor. Ué, por quê? Ah, eu montei um negócio. Bom, não é bem assim. O fato de você montar um negócio não te faz um empreendedor, te faz um dono de um negócio, um administrador de um negócio. Apesar de todo empreendedor ter que ser um administrador, nem todo administrador é um empreendedor. Nós podemos traçar um perfil comparativo entre um gerente e um empreendedor. Apesar de todo empreendedor ser um gerente, como eu já disse, as características são diferentes no cenário corporativo para cada um deles. Por exemplo, com relação à motivação, um gerente está mais movido a poder, enquanto um empreendedor tem mais liberdade de ação, automotivação, o sonho dele é mais importante. Atividades, o gerente delega mais, o empreendedor tende a ser mais centralizador, apesar de que muitas vezes ele também é um delegador. Talvez a principal coisa comparativa entre um gerente e um empreendedor seja o tratamento de erros. Exatamente. Um gerente, por estar dentro de um contexto corporativo, muitas vezes teme cometer erros, porque ele não sabe se vai ser punido ou não. Já um empreendedor aprende com os erros, não só dele, mas com os erros dos outros também. Ele fica observando como as coisas acontecem e se seus concorrentes ou as pessoas que ele está se espelhando cometem erros, ele procura ver como esses erros são tratados e procura absorver esses ensinamentos no seu dia a dia. Os diversos itens que comparam o gerente e o empreendedor podem ser ampliados, mas o mais importante é a gente entender que o fato de ter um negócio não significa que você é um empreendedor. Você precisa ter características específicas para que você seja considerado um empreendedor. Portanto, antes de você sair pegando todas as suas economias e empreendendo, veja se você tem essas características. Mas vamos ver agora o que o Pedro está achando sobre o perfil empreendedor. Bem, eu tenho sim comportamento empreendedor. Afinal, eu tenho as características de um empreendedor de sucesso. Eu assumo riscos, identifico oportunidades
Tenho conhecimento, sou organizado, tomo decisões, sei agir como líder, tenho dinamismo e otimismo até agora nunca me faltou. Também tenho tino empresarial e sou modesto. É isso. Sei que sou maduro e responsável o suficiente para tomar essa decisão. Sim, eu vou ter o meu próprio negócio. Parece que o Pedro realmente decidiu ir em frente com o seu negócio. Mas será que ele vai conseguir? A gente vai saber disso nas próximas aulas. Vamos ver agora mais uma dica para o empreendedor. Todo empreendedor tem uma verdadeira paixão por aquilo que faz. Paixão faz a diferença. Entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. A gente vem falando muito sobre o perfil, do comportamento do empreendedor. Mas vamos fazer um teste agora para ver se você tem o perfil empreendedor. Teste. Onde você se sente mais realizado? A. Fazendo aquilo que as pessoas querem que você faça. B. Fazendo o que gosta. Quando você comete um erro, A. Você fica frustrado? B. Prefere aprender com esse erro? Sucesso para você é sinônimo de A. Um bom salário, um alto cargo em uma multinacional. B. Se sentir realizado independente da sua condição financeira. Informação nunca é demais. A. O que você tem lido? B. Tem lido somente assuntos que estão em pauta ou procura ler um pouco de tudo, pois pensa que um dia você precisará desta informação? Em uma reunião, como você tem se comportado? A. Você é aquele que sempre questiona, debate sobre o assunto? B. É aquele que teme falar alguma coisa pensando que pode ser uma coisa tola? Qual é o seu perfil? A. Você é daqueles que precisa de um chefe sempre ao seu lado, dizendo o que você precisa ou não fazer? B. É autogerenciável? Se você optou mais pela letra B em suas respostas, isso significa que você tem um perfil empreendedor bem desenvolvido. Pô, professor, eu respondi mais letra A, significa que eu não sou empreendedor? Não, não é bem isso. Significa que você talvez tenha que melhorar em algumas áreas, desenvolver algumas outras áreas, que você talvez não seja um nato. Mas isso não significa que você não possa ser um empreendedor. Porém, se você respondeu mais letra B, você está perdendo tempo se você ainda não está empreendendo. O empreendedorismo vai fazer com que você tenha uma felicidade muito maior profissionalmente, vai te dar um retorno muito maior e, obviamente, você vai fazer um bem muito maior para o mundo. Empreendedores têm essas características não porque eles são bonitinhos e querem agradar todo mundo, é porque os negócios precisam disso. Assim como um atleta tem uma complexão física para o esporte que ele pratica, o empreendedor precisa ter características de empreendedorismo para que o negócio dele possa sair do papel e dar certo. Portanto, não fique desanimado se você respondeu mais letra A do que letras B. O importante é você ter em mente que se as coisas que são necessárias para você ser um empreendedor são coisas que você aceita fazer. E se você aceita e não as tem desenvolvidas, é só uma questão de começar. Procure ajuda de quem já empreende e que possa te ajudar a chegar um passo mais à frente. A dica de estudo da nossa aula de hoje é o livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto. Esse livro é muito interessante porque ele conta a história de diversos empreendedores brasileiros através dos exemplos reais de suas vidas. O livro foi publicado pelo Instituto Endeavor, que é um instituto especializado na ajuda e apoio a empreendedores. Vale a pena ler, vale a pena guardar. Carpe diem!